Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um conteúdo e hoje você vai entender na prática como funciona o relé falta de fase e a pergunta que eu recebi recentemente, será que eu consigo utilizar um relé falta de fase trifásico, nenhum motor monofásico? Eu já respondi essas duas perguntas aqui. Bom, eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista classe A, um eletricista fora do padrão, valorizado, respeitado, e é isso aí, vamos fazer acontecer. Quando a gente fala de relé falta de fase, vamos entender o seguinte, ele é um dispositivo de proteção, correto? Antes de te mostrar o diagrama elétrico e como funciona todo esse conjunto ali de operação, eu quero te mostrar na prática como é que ele atua, tá certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu já preparei aqui uma giga de teste para que você consiga acompanhar na prática comigo. Então, quando eu olho para todo um processo, vamos entender o seguinte, quer ver? Eu vou pedir até para o Bruno chegar mais perto aqui agora do nosso painel. Vamos lá então, ó. Aqui eu tenho um disjuntor que está protegendo, na verdade, a minha parte de comandos elétricos. Eu tenho aqui o nosso disjuntor motor, que é a parte de proteção do trifásico dos nossos motores. E eu tenho aqui três disjuntores que, na verdade, não existiriam, mas eu coloquei eles para simular as faltas de fase, tá? Estão todos ligados aqui. Nesse momento não tem nada funcionando. Quando eu aciono as três fases, então esse relé aqui, ele atua, ou seja, ele está identificando as três fases e acionou então meu motor elétrico trifásico aqui. Esse azul que você pode ver funcionando. No momento em que eu tenho uma ausência de uma das fases, ó, a primeira, essa fase desacionou, então eu tenho o meu motor parando em função da proteção do meu relé de falta de fase, tá bom? Olha lá, voltou a fase, ele volta a funcionar. Outra fase faltou, ele também vai atuar desligando ali o meu comando elétrico. Voltou, nesse caso voltou também. Aqui, mesma coisa. Bom, uma coisa importante, o que nós temos aqui, né? Deixa eu desligar aqui para a gente entender algumas coisas. Ele é um dispositivo de proteção e é claro que eu montei aqui uma estrutura de teste e é claro também que quando a fase falta eu desligo, é óbvio, mas quando ela retorna não necessariamente tem que ligar o motor logo de cara. Eu fiz isso para demonstrar na prática para você. O que normalmente você tem um botão de liga e desliga novamente, que vai ter que ser pressionado. Aqui é só para a gente exemplificar, tá bom? Vamos entender no diagrama como é que isso funciona. Vem aqui, ó. Bom, olha só, no diagrama de potência, ou seja, no nosso diagrama, né, que está exatamente como está no nosso painel, eu tenho a proteção, né, de um disjuntor motor, um contator, o relé falta de fase, monitorando as três fases aqui do meu sistema. E aí o que acontece? O meu relé falta de fase tem um contato que aciona ou desaciona a alimentação do meu contator. Toda vez que falta uma das fases, ele acaba acionando aqui ou desacionando, protegendo o nosso motor elétrico. Mas tem um detalhe importante. E quando eu utilizo um motor monofásico? Aliás, foi uma pergunta nossa, de um dos nossos alunos, na verdade, na nossa aula Tira Dúvidas, que é exclusiva para os membros da comunidade eletricista classe A. Um motor monofásico, ao ser ligado no sistema trifásico, num sistema bifásico, mas com um disjuntor motor, por exemplo, que é tripolar, e um contator que é tripolar também, a gente tem obrigatoriamente fazer esse jumper aqui, né? Então, para que todos os contatos sejam percorridos por corrente, a gente faz esse jumper aqui. Até aí, tudo bem que você já sabe disso de outros vídeos nossos. Mesma coisa aqui, ó. Isso garante que todos os contatos vai conduzir corrente e eu tenho um desgaste uniforme de todos eles. Só que a pergunta que o nosso aluno fez foi, se eu jumpear uma fase aqui no meu relé falta de fase, esse relé falta de fase vai proteger também o meu motor monofásico? Ele vai funcionar corretamente? Então a gente vai fazer isso na prática. Vamos fazer esse teste? Olha só. Bom, vou montar aqui um condutor aqui antes, para vocês verem. Então, vou parar de utilizar esse primeiro e vou usar o segundo relé falta de fase que eu preparei aqui. Olha só, então eu coloquei esse cabo e eu vou jumpear ele com uma das fases ali que já existe no meu sistema. Mas antes, para você ver que ele está funcionando corretamente, o que eu vou fazer? Vou religar aqui o meu sistema
Olha lá, o meu primeiro já funcionou. Eu vou desligar rapidinho esse aqui para não ficar o motor trifásico funcionando. Perfeito. Bom, quando eu pego esse condutor aqui, ó, e eu coloco na minha terceira fase, são somente duas fases que ligam o meu motor monofásico. Se eu ligar aqui na terceira fase, só para que ele atue e funcione, você vai ver que ele vai funcionar. Ó. Funcionou o motor monofásico, ok? Agora, a pergunta foi, se eu jampear esse terceiro polo do meu relé falta de fase com uma das fases que aqui existem, vai funcionar? Então, eu vou pedir para o Bruno vir aqui na frente da câmera para mostrar para a galera. Ó. O que eu vou simular aqui? Ó? Vou pegar esse condutor e ligar nesse nosso segundo polo aqui. Ó. Ou seja, eu vou colocar uma única fase, essa daqui, nesses dois pontos. Será que ele vai ligar? Vamos ver. Nada. Nada. Ou seja, não funciona se eu, na verdade, jampear uma fase ali do meu relé falta de fase. Entenda o seguinte, né? Dos modelos que eu conheço, na verdade, nenhum vai acabar funcionando assim, jampeando as fases, porque ele monitora ali, inclusive o grau, o ângulo, né, de defasagem das fases, que são 120 graus entre elas, para identificar se existem as três fases de fato. Então o que eu preciso fazer? Dependendo do fabricante, você vai ter que solicitar, pegar, né, um relé falta de fase monofásico, que faz um monitoramento de duas fases somente, duas fases neutro e assim por diante, tá? Porque senão não vai ter, não vai fazer sentido eu monitorar, sendo que eu posso enganar o relé falta de fase. Então, se ele fosse um relé para essa aplicação de monofásica, né, bifásica, como queira, ele estaria funcionando assim, ó. Quando faltasse uma fase, ele desligaria também. Bom, então, quando eu quero proteger o meu motor elétrico da ausência de uma das fases, eu uso um relé falta de fase. Por que é importante fazer essa proteção? Porque caso o meu motor funcione sem uma das fases, eu vou até ouvir, é perceptível o barulho do nosso motor elétrico roncando quando ele é trifásico. O monofásico vai parar de funcionar, a verdade é essa, né? Vamos simular esse erro, esse problema no nosso motor? Então vou desligar aqui primeiro o meu sistema, vou ligar aqui novamente o meu sistema trifásico e eu vou mostrar para vocês aqui essa ausência de fase dentro do nosso motor trifásico. Quer ver só? Funcionou o motor trifásico. Agora eu vou desconectar, propositalmente não façam isso, né? A gente está num ambiente controlado aqui. Vou desconectar aqui, por exemplo, ó, uma fase. Ouviu? Então eu protejo o meu motor elétrico, reduzindo a probabilidade dele ter um defeito efetivamente. Bom, e aí o que eu posso dizer para você é o seguinte. Isso aqui é só um pedaço do que você obrigatoriamente tem que saber para se tornar de vez um eletricista classe A. É isso aí. E se você quiser de fato se tornar um eletricista classe A, eu te convido a clicar no link que está aqui na descrição e vir conversar com o nosso time aqui para que você consiga entender o que é a comunidade eletricista classe A e o porquê ela é a melhor solução para você que quer aprender elétrica de verdade, desde a parte de elétrica industrial, predial, automação industrial e todos os componentes ali de elétrica em si, todos os treinamentos, inclusive NR10. Está tudo dentro da comunidade eletricista classe A e super acessível aí para você. Clica aqui no link, preenche os dados, nome, telefone e e-mail, que o meu time vai entrar em contato com você. Até lá!